meu nome é Isabel, eu sou psicóloga hospitalar, né? E eu vim aqui para a gente conversar um pouquinho sobre esse momento que vocês estão vivendo, que é a gestação, né? Pensando nos aspectos emocionais mesmo, né? Quando a gente recebe a informação, né, da gravidez, seja ela uma gravidez planejada ou não, a gente entra no momento de adaptação com essa situação nova, né? Adaptação física, né, com as mudanças aí que acontecem no corpo, e também uma adaptação emocional. Então, assim, existem várias coisas que as mulheres relatam que elas começam a sentir quando sabem da gravidez, né? O choro, muitas vezes ele fica um choro mais contínuo, que vem sem você ter um motivo, né? Então você fica muito mais emotiva, muito mais sensível, às vezes um pouco de irritabilidade, existe uma ambivalência muito grande de sentimento, né? Em alguns momentos você fica feliz e quer estar grávida, em outros momentos você pensa que será que realmente é o momento de eu estar grávida? Então existe uma mudança muito grande dos sentimentos no início da gestação, porque, como eu já falei, é o momento que a gente está se adaptando com a gravidez, né? No primeiro trimestre da gravidez, o nosso corpo ele está passando também por essas adaptações, e é muito comum, né? O nosso emocional ainda não entendeu, ainda não sabe que tem um bebê ali, que você está grávida. Então você está no processo de adaptação com essa situação nova, né? Quando a gravidez ela é planejada, né, essa adaptação também acontece, mas de uma forma diferente, né? Porque aí você começa a pensar situações que você vai estar vivendo ali com o bebê. Muitas vezes o foco é muito mais no corpo nesse primeiro trimestre, porque você está tendo enjoo, você está tendo alteração no seu corpo, você está passando por mudanças físicas, né? Então, quando você planejou a gravidez, o foco ele fica muito mais na questão mesmo das mudanças físicas, né? Embora também esteja acontecendo, como eu já falei, a mudança, né, e a adaptação emocional. Agora, quando é uma gravidez que vem no momento que você não planejou, no momento que você não desejou que ela acontecesse, né, ela vai mexer muito mais emocionalmente com você. Então é muito comum aquela ambivalência de sentimento que eu falei no início. Então a mulher ela fica muito mais nervosa, angustiada, ela chora, ela pensa, né, que não era o momento para ela estar grávida, ela lembra de questões que estão acontecendo, de repente está estudando, começou um trabalho novo, tem um bebê muito novinho ainda. Então são situações que fazem a mulher ter algum sofrimento psíquico no início da gravidez, né? Uma coisa que é muito importante é a gente diferenciar ou eu não querer estar grávida neste momento com o afeto que eu vou sentir pelo meu filho. Então são coisas muito diferentes e é importante saber disso, porque muitas mulheres, né, que sentiram esse processo emocional no início, acabam depois carregando consigo um sentimento de culpa muito grande, né? Lembrando, eu não quis no início da minha gestação ter esse filho. Então, na verdade, são coisas diferentes. O que eu não quero, em algumas situações, é estar grávida nesse momento por não ser o mais adequado. Mas isso não significa que eu não vou desenvolver vínculo afetivo e que eu não vou ter afeto pelo meu filho, tá? Então, são coisas muito diferentes. E falando em vínculo, né, o vínculo materno-infantil, né, essa ligação afetiva da mãe com o bebê, ela já se inicia desde quando você sabe da gravidez, né? Porque você já começa a pensar em como que vai ser esse bebê. Então você já começa a imaginar como ele vai ser, você já começa a gostar, a pensar na carinha, você já começa a construir, né, a imagem desse bebê. Então esse vínculo ele vai se intensificando, né? E um marco muito importante, né, da concretização desse vínculo é quando a gente percebe lá pelo 4º, 5º mês de gravidez, que a gente começa a perceber
o neném mexer, né? Aí é como se a gente realmente tivesse certeza, tô grávida, né? Então aqui nesse momento o bebê passa a ser o foco, né? As mudanças corporais continuam acontecendo, mas assim, a maioria das vezes os enjoos já melhoraram um pouco, a irritabilidade, esse excesso de sensibilidade, nessa fase ele já costuma estar um pouco melhor. Então é um momento que a gente se foca muito no bebê, a gente já começa a pensar se é menino ou menina, já começa a pensar no enxoval, já começa a pensar no nome, né? A gente passa a ter um contato maior com a barriga, né? E isso é muito importante, esse contato de estar conversando com o bebê, né? Tanto a mãe quanto o pai. Então a gente entra no momento onde a gente sabe que está grávida e a gente já se sente realmente grávida, né? Em seguida, a gente vai para o terceiro trimestre, que é um momento onde a gente começa a pensar na questão do parto, né? O parto, muitas vezes, ele gera um pouco de ansiedade, porque a gente lê muita coisa, ouve muitas histórias, e aí a gente vai para o parto imaginando, né? Será que eu vou dar conta da dor que eu vou sentir? Que tipo de parto eu vou ter? Será que vai correr tudo bem? E se o meu neném nascer com algum problema? E se o meu neném nascer antes do tempo? Então tem uma série de serás, né? Que a gente começa a imaginar e que acaba trazendo ansiedade em relação ao parto, né? O que é extremamente importante? No primeiro lugar, você lembrar que o parto é um momento muito bonito para a mãe, que é um momento que você vai estar concretizando a vinda do seu filho, né? E é importante se focar nisso, pensar como é que ele vai ser, né? Na aparência física, pensar no quanto vai ser bom, né? O momento da chegada do bebê, né? Ao invés de você ficar focado nas preocupações, porque essas preocupações elas na verdade acabam devem ficar muito mais por conta da equipe que está cuidando de você, né? Porque o médico vai estar ali atento para ver se está tudo bem com você, com o bebê, a enfermeira. Então tem uma equipe cuidando né, desses aspectos para você. Então é importante que você se informe sim, que você saiba o que está acontecendo, o que está sendo feito, mas que isso não seja preocupação para você, né? Que você consiga se focar realmente no que é mais importante, que é o momento da chegada do seu filho, tá? A ansiedade, ela acaba atrapalhando muitas vezes o trabalho de parto, principalmente o parto normal. A mulher, ela fica ansiosa e aí acaba dificultando, demora um pouco mais, às vezes, esse trabalho de parto. Por isso que é extremamente importante, né? Durante a gravidez, você começar a identificar se você está ficando mais ansiosa, se você está tendo alguma mudança, alguma alteração de comportamento. Porque assim, um pouco de ansiedade todos nós temos, mas quando a ansiedade começa a tomar conta da gente, né, aí a gente tem que ver o que está acontecendo. Então assim, tô tendo muita dificuldade para dormir, tô tendo dificuldade com a alimentação, ou não tô comendo demais, tô chorando, tô pensando só coisas ruins em relação ao parto. Procure o profissional, procure ajuda para você cuidar disso antes do parto, para que esse momento realmente seja um momento de felicidade que tem que ser, né? E não de ansiedade e de sofrimento emocional, tá? Então, é extremamente importante que você tome esses cuidados.